sentido norte. Se aumentar a velocidade da corrente do estator, aumenta a velocidade de mudança desses polos. O rotor também vai querer aumentar a sua velocidade para acompanhar. Mas, como nós sabemos que os polos do rotor e estator, eles vão se interagir e os polos do estator vão puxar os polos do rotor, eles puxam esse polo. Por quê? Porque eles querem manter o equilíbrio. O polo norte procura o sul, o sul procura o norte. Então eles procuram se manter em velocidade uniforme, em ângulo de posicionamento igual a zero, ou seja, bem acasalados. Norte com sul, sul com norte. Agora, e se a intensidade da tensão aplicada a esses enrolamentos do estator for baixa? Porque, indiretamente, eu gero campo magnético com tensão, né? Eu aplico tensão trifásica, e tensão trifásica produz corrente. É a corrente que gera fluxo. E é o fluxo que gera os polos. E é os polos que se interagem. Só que se a tensão for baixa, o que acontece com a corrente? Baixa. Se a corrente for baixa, o que acontece com o fluxo? Se o fluxo for baixo, o que acontece com os polos na superfície do estator? Fracos. E aí, como é que polos fracos vão se interagir e um conseguir puxar o outro? Imagina um rotor com uma certa inércia, com atrito, com carga, com um monte de coisa. Porque o rotor é uma carga mecânica. Ele próprio é uma carga. O campo girante, ele não tem inércia. Você aplicou tensão, tem corrente, ele está girando. Correto? Porque o estator está parado. Quem gira é o campo girante. Mas o rotor que está aqui dentro é uma massa. E massa tem inércia. Não é? E tem atrito, porque ele tem que girar ali em mancais de deslizamento, rolamentos. E se tiver em carga, pior ainda. Então, o que acontece quando a gente aumenta a frequência da tensão aplicada ao estator, mas não aumenta a tensão aplicada? A gente aumenta a frequência da tensão, mas não aumenta a amplitude da tensão. O campo girante aumenta de velocidade? Em velocidade? Campo girante aumenta ou não aumenta? Aumenta. Se a gente aplicar 1 mA ali e aumentar a frequência desse 1 mA, o campo girante proporcional a esse 1 mA está um campo fraquíssimo. Gera polo? Gera, mas é um polozinho, um cabelésimo de polo. E aí os polos contrários do rotor vão conseguir segui-lo? Consegue ou não? Polo norte fraquinho, puxa polo sul fraquinho? Não. Conclusão. Para o controle de velocidade, ajuste de velocidade, regulação de velocidade, uma corrente alternada, não basta simplesmente variar a frequência. É fundamental variar a frequência, é um princípio. Mas, de forma proporcional, nós precisamos também aumentar o nível da tensão. Então, quando a gente aumenta a frequência, nós também precisamos aumentar a tensão. Por um princípio muito simples, esse que nós falamos, interação de campo magnético, os polos têm que ter amplitude suficiente para se arrastar. E no caso das máquinas de corrente alternada, quando a gente aumenta a frequência, o que acontece com as indutâncias? Geram mais reatância. Se gera mais reatância, o que acontece com a corrente? Cai. Se a corrente cai, o que acontece com o fluxo? Cai. Se o fluxo cai, o que acontece com os polos? Cai. O que acontece com a interação, com a força de interação? Cai. Então, aumentos de frequência para aumentar velocidade precisam ser acompanhados por aumentos proporcionais ou de forma controlada, digamos assim, nem sempre é proporcional, da tensão. Pessoal, estamos entendidos em relação a campo magnético girante? Nunca mais vamos esquecer. Essa simulação está disponível para vocês naquele diretório que eu deixei na internet. Essa e uma outra, que é do estator alimentado por inversor de frequência. Depois que passa.
Ok, pessoal? A velocidade do campo girante, como nós vimos, ela tem essa equação que deriva todas as outras. Velocidade do sistema elétrico é o que mesmo? 2π F. 2πf. Essa é a velocidade elétrica de um determinado sinal. Agora, como é que nós calculamos a velocidade de um sistema elétrico baseado em número de polos? Como é que é? Se nós quisermos fazer com que um rotor aqui dentro gire, ou definir como que um determinado campo magnético resultante gira aqui dentro, nessa superfície. Essa superfície, ela vale quanto? Em perímetro angular. Ok? 360 graus em perímetro. Vale π? 2π. Né? Girar 2π nessa circunferência com uma determinada frequência é exatamente o 2π vezes a frequência. Isso vai dar a quantidade de giros que esse vetor faz ali dentro. Então, como é que nós podemos transformar essa equação de velocidade em radianos por segundo em velocidade RPM? Dividir por P. Só isso. Como é que nós transformamos velocidade em radianos para velocidade em RPM? Multiplicamos por né? Então isso aqui vai dar. Pessoal, tudo isso aqui tem na apostila, tem no livro texto, tem tudo quanto é lá dentro. Vocês copiar isso tudo. Então aqui nós temos 120 π vezes frequência de 2π. Então, aqui vai dar 60F. Eu estou esquecendo uma coisa aí. Hein? Agora, vale o número de polos. Né? Então, veja. Se é um conjunto de apenas 2 polos, a velocidade de giro, de um giro completo em 2π, é diretamente proporcional à velocidade em RPM. Não depende do número de polos. Agora, e se nós tivermos um conjunto, porque todo esse desenvolvimento é para 2 polos. Agora, para definir 2, 4 polos, eu acho melhor colocar o rotor. Se nós tivermos um rotor de 4 polos, a distância entre um polo norte e um polo sul são quantos graus? Hein? Qual é a distância de um polo norte para um polo sul? 90? 180. O polo norte não é contrário ao sul? Então eles se distanciam em 180 graus. Né? O operador 180 graus. A